Olá, não está difícil perceber o aumento de pessoas pedindo esmolas, desempregadas e sem ter o que comer. O brasileiro está perdendo o seu poder de compra. Para falar sobre essas questões, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Marcelo Neri. Ele é diretor do FGV Social. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. E então, Prazer. qual a razão dessa perda do poder de compra do brasileiro? Quer dizer, na verdade, esse é um processo que já vem de algum tempo, pelo menos desde final de 2014, passando pela recessão brasileira de 2015, 2016, seguido de lenta retomada. Depois, com a pandemia, a gente enfrentou novamente esse problema e, mais recentemente, agora na saída da pandemia, a gente teve uma reincidência da Omicron, a guerra na Ucrânia, etc. Então, o que torna o processo grave no Brasil é a sua recorrência nos últimos anos. Então, de um lado, você teve um desemprego alto, uma inflação alta, principalmente dos mais pobres, e isso apareceu de diferentes formas, inclusive com uma certa redução de programas sociais ao longo desse processo. A gente sempre tem uma expectativa de que os governos eles consigam trazer soluções para que o problema não acabe estourando entre as camadas mais pobres da população, que normalmente acabam sendo as mais afetadas quando uma curva inflacionária ela desanda, como é o caso que estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil. Gostaria que o senhor fizesse um pouco essa análise, né? Até que ponto a política econômica, esse modelo de gestão que nós temos hoje no Brasil, ele acaba levando ao aumento do empobrecimento da população? Eu acho que tem duas questões, né? Questões, vamos dizer, mais macroeconômicas, ligadas à inflação, ao desemprego, essas escolhas de política econômica. Nessa frente, o Brasil vive uma situação difícil, um cobertor curto, de inflação alta e desemprego alto. Então, o Banco Central teve que subir os juros para tentar baixar a inflação e, com isso, o desemprego sobe. Então, a gente está numa situação bastante difícil desse cobertor que já era curto e encolheu inclusive mais para os mais pobres. Então, de um lado, a gente tem os choques externos, a própria pandemia, a grande recessão brasileira, etc. Mas, por outro lado, tem uma parte que talvez dependesse mais de nós ou dos governos, etc., que é a adoção de políticas públicas. O Brasil desenvolveu, ao longo dos últimos 20 anos, políticas públicas reconhecidas internacionalmente, como Bolsa Família, Bolsa Escola Federal, inicialmente, só para citar algumas, e a gente veio evoluindo nessas políticas. Eu diria que, mais recentemente, na adoção do Auxílio Brasil, a gente criou para 2022 um piso, só para dar um exemplo concreto, de R$ 400, que é 2 vezes mais do que pagava o Bolsa Família, mas não paga para todo mundo que recebia o auxílio emergencial, só que esse benefício não depende do tamanho da família, do grau de pobreza da família. Então, estou dando um exemplo de onde a gente andou para trás nas políticas de combate à pobreza. Então, é um problema macro, mas é um problema social, e ambos tivemos, vamos dizer, demos passos para trás. Quando o senhor traz essa reflexão sobre os programas sociais, né, e a gente fala dessa saída aí do Bolsa Família para um Auxílio Brasil, com um componente, inclusive, de cunho meio ideológico, né, meio político por trás. Né? Acaba o programa do meu antecessor, entra o meu programa, e aí o meu programa vai ser mais eficaz. Qual é a sua análise? O que esse programa de incentivo, né, o Auxílio Brasil, ele tem de pior em relação ao Bolsa Família, ou até que ponto ele pode ser considerado melhor em alguns aspectos? Quer dizer, primeiro é um programa lançado praticamente no último ano de governo, que não é um bom momento para você iniciar um programa. Você tem que dar tempo para a população se acostumar, ter um debate entre na sociedade, entre as lideranças, etc. Então, começar por aí. Agora, eu acho que o grande problema do Auxílio Brasil é que é um programa complexo.
ele de um lado, porque de um lado ele tenta ser um pouco auxílio emergencial sem ser, que é um programa mais básico, e de outro ele tenta ser um Bolsa Família 2.0, só que com alguns passos para trás. Ele tenta criar uma série de condicionalidades para a primeira infância, para jovens, o que seriam inovações importantes, mas cria, vamos dizer, 9 desses tipos de benefício, e acaba sendo uma coisa muito complexa. Eu mesmo, que passo uma boa parte do meu tempo debruçado na análise desse tipo de programas, etc., confesso que ainda não entendi bem exatamente porque essa junção de meio auxílio emergencial, meio um programa que em si já é mais complexo do que a gente tinha, e simplicidade é uma qualidade a ser cultivada. Para que dar R$ 400, ou mesmo um salário mínimo, como que está sendo praticado no Brasil, no momento em que as coisas elas estão com preços disparados? Ou seja, a gente tem uma inflação aí que já passou os 2 dígitos, né? A gente já tem acima de 10. E na verdade essa inflação alta ela é a mais séria porque ela está mais alta para os mais pobres. Além dos mais pobres, como você disse, Valdir, sentirem mais o peso da inflação em geral, essa é uma inflação contra os pobres, que é a inflação em cima de preços de alimentos, em cima de gás de cozinha, em cima de elementos que fazem parte da cesta de consumo dos mais pobres. Então é uma inflação particularmente danosa. Ela já vem acontecendo há algum tempo, então ela colocou o brasileiro em geral e os pobres em particular numa situação bastante complicada, porque ela não veio sozinha, ela veio acompanhada de desemprego, então você fica com um cobertor curto. Se você puxar para combater a inflação, você aumenta o desemprego, e se você combater o desemprego, a inflação acentua. Então a gente está um pouco nessa armadilha hoje em dia. O grande esforço de um governo deve ser no sentido de controlar a inflação, não deixar que ela saia do controle. No entanto, essa inflação que a gente está vivendo hoje no Brasil é real, né? Algumas pessoas dizem, não, é a política de preços que está sendo praticada que levou, dos combustíveis, que levou a isso. Outros dizem, foi a pandemia que acabou, né, pressionando tudo e chegamos nessa situação. O que é, na verdade, que pode estar fazendo com que esse descontrole esteja acontecendo e os preços se tornem tão inacessíveis? Na verdade, é uma combinação de fatores. Quer dizer, de fato, veio a pandemia, ela afetou as cadeias produtivas internacionais, criou um certo desabastecimento. Isso mundo afora. Quer dizer, um dos problemas da inflação alta no Brasil é que ela acompanha uma inflação não tão alta como a nossa, mas ainda muito alta, como a inflação na maioria dos países. Estados Unidos vive inflação 7% em 12 meses, que não vivia há 40 anos, etc. Então, de um lado tem esse efeito da pandemia, que afetou o mundo todo, mas, por outro lado, a gente teve, vamos dizer, talvez o Banco Central tenha demorado para atuar no combate à inflação, agora está tendo que atuar de uma maneira um pouco defasada. Fora isso, a gente teve uma série de choques, o problema de climático, que acabou afetando a oferta de energia, e, por outro lado, a safra dos alimentos. Então, tem fatores que estão ligados ao gerenciamento e talvez um certo mau gerenciamento da política econômica, e de outros choques externos. Então, no fundo, foi uma combinação desses dois tipos de fatores. Se a gente pega um ônibus, doutor Marcelo, e eu próprio, às vezes, eu entro também no ônibus, né? E a gente vê um aumento muito grande de pessoas ali pedindo esmola dentro do transporte coletivo ou querendo vender alguma coisinha, assegurando que depende daquela venda para poder garantir o mínimo dentro da sua casa. Né? Me parece que esse é um cenário que está se alastrando muito. O senhor deve ter tido vários relatos também de situações semelhantes. Qual é a saída para isso? Nós vamos ter que conviver com isso até quando? O que é possível fazer e o que é que não está sendo feito?
É importante dizer que o Brasil, já em outubro de 2021, a gente tinha um nível de pobreza mais alto do que a gente tinha antes da pandemia, que já era um nível de pobreza alto. Esse processo ele veio piorando, veio se deteriorando ao longo do tempo, mas essa é a população que a gente enxerga nas estatísticas, que são a partir de pesquisas domiciliares, né, durante a pandemia acabou sendo entrevistas telefônicas. Agora, tem essa população de rua que dorme na rua e vive na rua, que muitas vezes eles não têm casa, não têm domicílio, portanto não são incorporadas nas estatísticas. E, de alguma forma, essa população que a gente é visível a olho nu, ela foi descuidada. A gente está vendo um dado de uma queda substantiva de recursos federais dados a programas ligados à população de rua. Então, eu diria que talvez seja a parcela invisível nas estatísticas, mas que nos salta aos olhos todos os dias. E quando a gente olha para esse problema, a gente vê que a gente andou para trás nesse programa ligados à população de rua, da mesma forma como também andamos para trás em programas, como falamos, do tipo Auxílio Brasil, que na verdade talvez seja uma versão piorada do Bolsa Família. Qual a sua análise sobre a questão da insegurança alimentar, considerando que se a renda é baixa, se o dinheiro é pouco, o dinheiro que chega ao bolso das pessoas, elas podem aí estar sacrificando a qualidade do seu alimento. A carne, por exemplo, ela disparou de uma forma absurda e ficou inacessível a muita gente que está optando por embutidos, né? Então, gostaria que o senhor trouxesse análise sobre essa dificuldade real pela qual está passando a população. Quer dizer, na verdade, a gente teve essa disparada dos preços muito ligadas que foi mais recente durante a pandemia, mas esse processo de redução ou de involução da insegurança alimentar, ela já vem acontecendo desde 2014. Final de 2014, né, quando o Brasil saiu do mapa da fome, lá da ONU, era cerca de 17% a parcela da população que não tinha recurso, segundo a nossa pesquisa, para se alimentar, na opinião das próprias pessoas. Isso aumentou durante a pandemia, durante esses anos, chegando na pandemia, em 28%. Então, o Brasil, que é uma espécie de fazenda do mundo, um grande produtor de alimentos, etc., tem uma população que não tem acesso a esses mesmos alimentos que produzimos. Isso se dá por um problema distributivo, né? Aqueles que têm renda, que geram recursos para o Brasil, não são os mesmos que precisam desses recursos para satisfazer necessidades básicas como alimentação. Então, a insegurança alimentar, que talvez seja a primeira, assim como população de rua, como falamos, sejam os primeiros sinais de uma regressão bastante grande nos nossos indicadores sociais, acaba traduzindo ela de uma maneira muito clara. Fome, população de rua, etc., eram coisas que a gente não falava já há algum tempo. Nós estamos conversando com o Marcelo Neri, ele é diretor do FGV Social. Nosso tema é a perda do poder aquisitivo da população brasileira. O Opinião Pernambuco faz uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando com Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Nosso tema é a perda do poder aquisitivo. Doutor Marcelo, o que nós podemos fazer para não ficar apenas contando números? São estatísticas, a gente tem esses dados, tem esses levantamentos, e o que é possível fazer para que eles não fiquem apenas nessa contagem, né? Algo concreto possa, minimamente, talvez, até reverter esse quadro tão difícil para a população. Falando um pouco de contagem,
quer dizer, é preciso ouvir os pobres, né? Ouvir a população, as lideranças, coisas que a gente não tem feito. Então, que as pessoas contem um pouco das suas vidas, etc., para a gente não ficar só contando pessoas abaixo da linha de pobreza. Mas mesmo quando a gente conta as pessoas abaixo da linha de pobreza, que seriam hoje cerca de 27,6 milhões, usando uma linha que não é muito alta, de cerca de R$ 290 mês por brasileiro, a gente tem esse número grande de pessoas. No entanto, se cada pessoa ela contribuísse com cerca de R$ 12 mensais, todos os brasileiros, para um fundo, e esse fundo fosse totalmente bem alocado, ele seria suficiente, cerca de 43 bilhões de reais ano, para levar todo mundo até essa linha de pobreza. Então, quer dizer, o Brasil é um país que tem um grande problema de pobreza, mas tem uma solução relativamente próxima, porque a gente não é um país pobre, a gente tem muitos pobres, porque somos um país muito desigual. Então, o principal ataque é um ataque à desigualdade. Isso não precisa ser feito através de transferências de renda apenas, é bom que seja acompanhado de educação, de assistência técnica aos pequenos produtores rurais ou urbanos, enfim, um conjunto de políticas públicas para que se faça um combate mais estrutural, baseado nos ativos das pessoas, nas suas capacidades de gerar renda, de crescer, que seria um combate mais permanente. O senhor acredita que essa solução ela chegue a curto prazo? Até porque me parece que é um caso urgente, não é? É possível haver essa sensibilização para que essa solução ela realmente apareça? Como o trabalhador vai sobreviver a mais um ano com um salário mínimo que teve um aumento, né, um reajuste tão irrisório, acho que foi 4 a 5%, né, que ficou ainda numa margem muito baixa. Eu acho que há uma parte que pode ser feita rapidamente. O Brasil dispõe de tecnologias emergenciais de combate à pobreza. É possível, a gente tem o cadastro único, tínhamos o Bolsa Família, temos agora o Auxílio Brasil. Agora a gente precisa colocar nessas plataformas as melhores tecnologias, as melhores decisões. Então, no aspecto emergencial, nós temos condição de fazer, principalmente num país como o Brasil, que dispõe dessa tecnologia. Por outro lado, tem um aspecto que normalmente demora mais tempo, pelas vias da educação, da capacidade de geração de renda da população. Isso necessariamente toma algum tempo, só que a gente tem que começar desde agora, porque as nossas crianças, principalmente as crianças mais pobres, elas desaprenderam ao longo da pandemia. Então, esse é um processo que vai demorar a gente reverter, acompanhar esse processo de reversão dessa tendência de desaprendizado, mas ela precisa ser começada o quanto antes, mas ela vai demorar algum tempo para ser revertida, mesmo no melhor dos cenários. Uhum. Segundo o DIEESE, a cesta básica aumentou em 17 capitais no mês de fevereiro, que é um número bastante elevado. O senhor acredita que a tendência continue de elevação ou acha que isso deve mudar? Quer dizer, primeiro é uma tendência que já vinha acontecendo desde 2015. A inflação dos pobres correu cerca de 4 pontos percentuais até 2019, 2020, acima da inflação das pessoas de renda mais alta. Isso vinha começando, aconteceu na pandemia novamente, via sendo revertida, mas já agora, no mês terminado em fevereiro, a gente observa a inflação tanto do mês de fevereiro como dos 12 últimos meses, a inflação dos pobres está acima dos demais grupos, e é um processo recorrente. Então, é alguma coisa que agora, com a guerra na Ucrânia, que afeta o preço do trigo, preço do milho, preço do gás, etc. Infelizmente, a tendência é de que você tenha um cenário inflacionário que era de uma melhora da inflação, que ela estava muito alta, mas ela vai ser mais tímida do que aquela que nós precisamos.
Esse impacto da guerra sobre esse momento econômico aqui no Brasil, o senhor acredita que decorra exclusivamente do fato da guerra em si ou a posição que o Brasil está assumindo, muito dúbia, por sinal, né? Ela, de alguma forma, acabará contribuindo também? Olha, do ponto de vista de diplomacia, eu não saberia dizer, não me parece ser uma postura muito construtiva em relação à tradição do Itamaraty, mas do ponto de vista macroeconômico, esse aumento, que a gente teve um aumento do preço das commodities durante a pandemia, já na volta da pandemia, na tentativa de voltar, etc., que era alguma coisa que era bastante ruim para os pobres brasileiros, assim como os pobres das outras partes, que o preço dos alimentos sobe, só que o Brasil exportava soja, minério de ferro, etc., então, tinha uma compensação macroeconômica que gerava fundos que te permitisse, se você fosse sábio o suficiente, de financiar programas de combate à pobreza. Agora, na guerra, o que está subindo é preço de trigo, que é fundamental para alimentar a nossa proteína animal, né? O gado, por exemplo. É, o preço do trigo, que são produtos que nós exportamos. Então, estamos numa situação mais difícil, porque é um aumento do preço das commodities que é ruim para o Brasil e não só para os pobres brasileiros. Então, nos deixa numa situação duplamente pior. Consultores financeiros acabam orientando as pessoas, alimentando, inclusive, o ideal de que elas poderão fazer o seu dinheiro render um pouco mais com algumas atitudes de economia, né, de controle de gastos. E algumas coisas são até do tipo, né, não deixe o piloto do seu aparelho eletrônico ligado, o piloto da televisão ligado, porque aquilo aumenta a conta de energia. Ou seja, às vezes soluções que parecem muito paliativas. Isso realmente surte efeito ou a gente tem que partir para uma atitude mais agressiva, mais mobilização social, mais cobrança, mais políticas públicas, enfim, né? Qual deve ser a postura do cidadão nesse momento, já que ele está com a corda no pescoço? Nós devemos ser de pequenas e grandes ações, né? Pequenas ações essas que a gente pode fazer no dia a dia, ou não só por razões econômicas, sociais, mas razões ambientais, da gente ser mais cuidadoso com a água, com a luz, acho que isso faz parte. Mas acho que o Brasil precisa, acima de tudo, de dar uma grande virada. Eu acho que a gente evoluiu muito em programas que nós já tínhamos, programas de aquisição de alimentos, merenda escolar, digitalização das escolas, coisas assim que se tornaram até óbvias durante a pandemia, e apesar disso nós andamos para trás. Andamos para trás mais do que outros países, isso precisa ser dito, a gente fez pesquisas que mostram que, porque a gente pode falar, a pandemia é um fenômeno global, todos perderam, que é verdade. Só que na política social o Brasil perdeu mais em educação, saúde, meio ambiente, perdeu mais do que outros países, e os pobres brasileiros perderam mais do que o resto da distribuição, coisa que não aconteceu em outros países. Então a gente precisa, de fato, dar uma virada nessas tendências dos últimos anos, de piora, principalmente em coisas estruturais dos mais pobres. O Banco Central ainda pretende reajustar mais um pouco a taxa Selic, deve ir, me parece que para 12,75, né, aumentar mais um ponto. A gente já dá para prever o que deve acontecer até o final do ano, em termos de IPCA, né, essa expectativa de inflação. O que é que o senhor imagina? Como nós vamos chegar em dezembro? Agora ficou com a guerra na Ucrânia, ficou mais difícil. A inflação tendia a cair, ela terminou o ano acima de 10%. Ela tendia a refluir. Isso aconteceu quando ela atingiu o mesmo patamar em 2015, mas é preciso dizer às custas de desaceleração da atividade econômica. Não é um combate a um mal que tem custo, tem efeito colateral. Na grande recessão 2015-2016, a gente baixou a inflação de 10,5% para 4%. Isso aconteceu, mas a um custo de um aumento de mais de 8 pontos na taxa de desemprego da metade mais pobre.
Então, a má notícia é que tem custo. Então, eu acho que a inflação vai cair até o final do ano, apesar dos pesares agora, mas não é indolor o tratamento. Muito obrigado, doutor Marcelo Neri, pela sua participação no Opinião Pernambuco. Um prazer, saúdo a todos. Doutor Marcelo Neri é diretor do FGV Social. Nós agradecemos também a sua participação e ficamos por aqui. Até um próximo encontro.